Marião, bora chamar a querida Dênia para o nosso bate-papo. Dênia, que está conosco aqui hoje. Seja bem-vinda, Dênia de Moura, diretora de Compliance e Controles Internos da Mafre. Oi, gente, muito boa tarde. Tiago, adoro a sua motivação de um tema que é crítico, adoro a sua motivação. Mário, muito obrigada pelo convite e, primeiramente, boa tarde a todos que estão participando nesse momento desse tema, que realmente anotei alguns pontos aqui, quando, Tiago, você mencionou no início, está envolvido ou não. Já é um negócio, já teria que estar envolvido. Então, LGPD começa a ser algo no nosso cerne, assim, já teria que estar envolvido ou não, ou como a gente poderia contribuir, quem poderia contribuir para essa implementação. Então, adorei seu comentário. Mário, muito obrigada pelo convite. Tratar desse tema que é algo que já está aí, já está em vigor. Como poderíamos tratar desse tema? Tem uma expressão, e aí vou mencionar aqui os meus colegas. Mário, obrigada. Tiago, obrigada. Luiz, espetacular apresentação. E o Washington, que a gente usa muito, né, Washington, a palavra smoothly, tratar o tema de uma maneira smoothly, de maneira ok, tratar suave. O tema top-down, suave, que a gente consiga, de algo muito crítico, que poderia parar algum negócio, tratar smoothly, de maneira tranquila, e que a gente consiga implementar, e que no final das contas não teríamos aí nenhuma multa, teríamos aí impacto reputacional quase a zero, porque impacto reputacional sempre tem, mas de maneira tranquila. Então, meus colegas aqui, Mário, muito obrigada, Thiago, espetacular, Luiz e Washington, obrigada que vocês estão aí. Bom, minha parte da apresentação seria principalmente a consulta pública, né, que colocaram no dia 28 de maio da autoridade, essa consulta pública, e depois vou tratar um pouquinho, gostei muito que a Luíse trouxe a parte da medicina, gostaria, sim, de trazer alguns exemplos da medicina, por que a Europa, que dados, assim, a gente poderia se preocupar no futuro, quais foram as lições aprendidas, o que a gente poderia trazer para o nosso negócio no Brasil, de lições aprendidas com a Europa, que começaram a implementação em 2016, tiveram aí ações punitivas a partir de 2018. Então, o que eles aprenderam? O que a gente poderia começar aí usar? Eles erraram nisso, eles erraram naquilo. O que a gente poderia aproveitar, né, dos erros, de exemplos, não erros, mas exemplos que a gente poderia não usar nesse momento? Então, minha apresentação principalmente será a consulta pública que a ANPD, né, a autoridade, colocou no dia 28 de maio. O que eles colocaram que trata totalmente com relação à fiscalização, né? Coloca realmente mecanismos de fiscalização, o que a autoridade pretende com relação à adoção, ações de monitoramento, e principalmente orientações, mas mais importante para o nosso mercado. E quando eu falo mercado regulado. A gente está muito nessa nossa live com relação a seguros, mas o mercado todo está envolvido com a LGPD. Qualquer mercado, a gente fala um mercado hoje, a gente vai a uma farmácia, todo mundo pergunta, vamos atualizar aí aqui o seu CPF, atualiza o seu dado, você está recebendo um cookies de privacidade. Hoje, todo o mercado nacional brasileiro está focado no tema da LGPD. Então, o mais importante, o que essa autoridade colocou com relação à fiscalização? Sim, adota, sim, mecanismos de fiscalização com relação a monitoramento, orientação. O mais importante para o nosso mercado, né? Orientação e prevenção. O que a gente poderia fazer de melhorias, que poderia trazer aí alguma melhoria na implementação da LGPD. No final das contas, quando essa consulta pública saiu no dia 28 de maio, o propósito deles foi puramente legislar, formalizar e reprimir, né, qualquer infração com relação a não cumprimento com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí a gente pode tentar, né, incluir de uma maneira mais positiva. Isso poderia
ser interpretado de uma maneira positiva. Teremos, sim, todo o mercado, quem quiser participar, no dia 8 de julho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados colocou disponível, quem não quiser participar via, não fazendo perguntas, mas somente escutando, dia 8 de julho, via YouTube, a NPD colocou disponível um link, um site lá para qualquer um possa entrar e participar também, escutando qual será a minha atuação como consumidor final, eu apenas consumo algo, qual será a minha atuação final como consumidor para cumprir com essa LGPD? Essa consulta pública, e agora voltando muito para o nosso mundo jurídico, que a Luísa falou bem, a Luísa usou ótimas palavras jurídicas, voltando muito para o nosso mundo de empresas. Como cada empresa poderia cumprir com esse dado, poderia cumprir com essa consulta pública? Um ponto muito importante nos chamou a atenção, principalmente a parte de sigilo. Quando, nessa consulta pública, eles mencionam, ok, a autoridade, em alguns momentos, solicitará a autoridade, a pessoa regulada, a entidade regulada. O que é entidade regulada? São as pessoas que devem cumprir com a LGPD, muito diferente do titular de dados. Titular de dados somos eu, vocês, qualquer pessoa que esteja aí disponível, for no supermercado, dou meu dado, meu CPF, então eu contribuo ali com o fornecimento do meu dado. Titular de dado é uma coisa, administrador é aquela pessoa quem trata do dado do consumidor. Quem são esses administradores? São as entidades reguladas pelo ANPD, que devem cumprir na sua totalidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse foi um posicionamento muito importante que, durante essa consulta pública, nos posicionamos. A autoridade menciona que, ok, qualquer autoridade poderia... se vocês gostariam de manter o sigilo da sua informação em alguma investigação, em alguma possível penalidade, ou em houve assim uma reclamação muito considerável com relação à sua companhia, poderíamos sim manter o seu sigilo. Não. A garantia do sigilo dessas informações é o nosso direito, é um dever da autoridade. Não poderíamos, assim, manter isso não é negociável. Manter o sigilo de informações que vamos distribuir, ou então informações durante uma investigação ou uma fiscalização, é o nosso direito. Então, é algo que, nesse momento, durante essa consulta pública, que não ficou muito claro da autoridade, estamos aí negociando. Sigilo de cada parte de pessoa jurídica é algo de suma importância. Não importa se seja relacionado com uma reclamação de um titular que não ficou satisfeito, que houve um vazamento de dados, ou alguma outra informação, manter o sigilo da pessoa jurídica é de suma importância, porque senão, vou dar um exemplo aqui. Eu escutei aqui na mídia, abri meu Google agora, ou meu LinkedIn, etc., descobri aqui que uma seguradora X, houve um vazamento de dados, estou exatamente nesse momento fechando um seguro de vida com eles. Mas um momento, para fechar um seguro de vida, eu preciso passar dados confidenciais. E aí vou dar até o meu exemplo pessoal. Na sexta-feira passada, fiz uma cirurgia, onde me solicitaram, preencha aqui o relatório do LGPD, etc. Preciso de algumas informações muito confidenciais suas. Por exemplo, qual é a sua religião? Então, esse foi, assim, religião, são dados muito sensíveis. Manter a confidencialidade dos dados, isso é de suma importância. Então, ok, mas o sigilo para o organismo, para a entidade regulada que está administrando esses dados, isso é de suma importância. É algo que estamos ainda discutindo com a autoridade. Outro ponto importante, mencionaram muito com relação à denúncia anônima. Denúncia anônima, a gente gostaria, quando eu falo a gente gostaria, as empresas.
nós como empresas, nós como organismos, pessoas jurídicas, a gente gostaria muito de conhecer quem está denunciando com relação a não cumprimento com a LGPD. O que seria não cumprimento com a LGPD? Não tratamento dos meus dados. O que é tratamento dos meus dados? Coletar, guardar, expurgar, talvez efetuar novos convites para oferecer novos produtos. O que seria não estar em compliance e não estar, não visualizar isso? A denúncia anônima para o mercado, de uma maneira geral, não traria aí não muita positividade por uma única relação. A gente não conseguiria resolver o problema no seu cerne. Então, denúncia anônima é algo que a gente também está tratando com a ANPD para tentar resolver. Talvez eles possam, medir e considerar isso de uma outra maneira, porque a gente gostaria muito de poder conseguir tratar uma denúncia anônima. Então, isso é de suma importância. Sei que meu tempinho aqui, estou gerenciando o meu tempo. Gostaria muito de conversar com vocês sobre a experiência da Europa. Como é que a Europa implementou isso? Qual foi a experiência da Europa? Levaram, sim, em 2016, essa lei saiu para a Europa, o GDPR, que é a General Data Privacy Regulation, e tiveram aí também 2 anos de implementação punitivo. 2016 saiu a lei, e 2018 foi o tempo que eles tiveram da implementação para começar a serem considerados como punitivos para multas. Como é que a Europa se adaptou? E aí eu quero trazer para vocês, até estou usando aqui umas anotações, o EDPS, que é o European Data Protection Supervision. Como é que eles fizeram, que é bem na linha da autoridade atualmente? Como se seleciona companhias para a gente começar uma regulamentação e uma fiscalização e algo punitivo? Eles fizeram inicialmente, dentro de 2016 a 2018, uma análise de risco. Que companhias poderia selecionar na Europa para começar aí essa avaliação e essa fiscalização? Eles usaram, tem tantas companhias na Europa, milhares, milhões. Como selecionarei uma companhia para começar uma fiscalização possível e para preparar o meu plano anual de fiscalização, que é exatamente o que a autoridade local hoje está pensando numa fiscalização? Categoria de processamento de dados que cada companhia considera. Número 1, o que eles consideram como data privacy, como dados do consumidor número 1, que é crítico para todo mundo. Dados sensíveis, dados de saúde. Então, indo para o nosso mundo de regulador de seguradoras. Seguradoras de saúde, seguradoras de previdência, seguros de uma maneira geral. Que dados eu tenho que coletar desse consumidor final que impacta com data de nascimento, DNA, ok? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua religião? São dados particulares sensíveis que são necessários para alguns seguros e que a autoridade da Europa considerou muito para selecionar empresas para iniciar uma fiscalização. Então, isso foi de suma importância. Outro ponto importante que eles selecionaram também, número de reclamações. Deixa eu aqui avaliar quais foram as empresas que tiveram aí o número de reclamações consideráveis com relação à privacidade de dados, ou que não cumpriram com privacidade de dados, ou que coletaram dados que não eram necessários para aquele negócio. É outra coisa também que a Europa adotou para selecionar empresas, para fiscalização. Outro ponto importante, para onde transferência de dados. Esse foi um ato muito importante também, transferência de dados. Vou transferir para, no nosso caso, o Brasil é muito grande, transferirei para uma cidade X no norte do Brasil, mas farei uma transferência para algum país em paraísos fiscais, ou para Europa,
ou para Estados Unidos? Que implicação isso tem quando eu transfiro o dado do meu consumidor, onde eu estou tratando o dado do meu consumidor para outros países? A Europa considerou muito isso também. É algo importante comparado com a consulta pública da nossa autoridade, que aí a gente está ainda em discussão. Eles deram, sim, um período aí de 4 semanas para responder. Estamos aí em negociação ainda com a nossa autoridade, que ainda não temos aí um deadline. Quanto tempo aí teríamos aí para dar um parecer ou não? A Europa deu 4 semanas, no mínimo, de prazo para cada empresa europeia para se pronunciar. Isso é de suma importância. E algo muito importante com relação ao sigilo. Nunca divulgaram a resposta e o resultado dessa fiscalização. Então, até anotei aqui no meu caderninho, eu tenho alguns números da Europa de multas. Tivemos aí 2,8 milhões de euros de multa, não posso falar o nome da empresa, porque eles mantêm confidencialidade, é uma empresa de transporte e energia. Tenho ainda aqui 1,6 milhões de multas em euros, de multas na Suécia, não posso falar com a empresa, porque eles mantêm aí essa confidencialidade. E qual seria o propósito? Multou, não cumprimento com a LGPD, por quê? 2 motivos principais: não cumprimento com a norma do LGPD e, mais importante, processamento de dados. Não foram capazes de processar os dados de acordo com a LGPD. Então, isso é de suma importância. Dênia, muito obrigado pela participação no Intalks.